Você sabia que o Palmeiras chegou a negociar com o Diego Costa para se tornar reforço? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto em detalhes essa história. Quero te falar também sobre a chance desperdiçada pelo Santos de fechar para patrocínio master com uma montadora. E para fechar, quero te dar detalhes sobre uma coisa que parece meio maluca, mas foi bem legal. A comparação do José Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro, em relação ao Fred e o antigo contrato que ele tinha com a Raposa. A comparação tem a ver com o Chapeuzinho Vermelho e com o Lobo Mau. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações, uma notícia importantíssima. Nessa quarta-feira, a partir das 8 da noite, o convidado da live do Nicola é Andrés Sanches, presidente do Corinthians, um dos caras mais controversos, não tem papas na língua. Tô imaginando uma live bem legal a partir das 8 da noite. Vai avisando todo mundo, tenho certeza que essa live tem tudo para bombar. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre José Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro. Ele é o presidente do Cruzeiro até 21 de maio, quando ocorrerá uma eleição. E o presidente do Cruzeiro deu uma live das mais gostosas aqui pro canal do Nicola e fez uma série de revelações. E uma das histórias mais curiosas teve a ver no momento em que ele comparou a situação do Cruzeiro no contrato com o Fred ao Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho. Vou tentar explicar essa história que parece extremamente maluca. Perguntei para ele sobre como é que ele via o contrato que o Cruzeiro tinha com o Fred. E ele disse que era um contrato muito ruim para o Cruzeiro. Vou ler uns pedaços, uns trechos das frases que ele usou para explicar essa história. Abre aspas, o contrato do Fred é um desses contratos que você lê e não acredita que pode ter sido assinado. É um negócio impressionante. Costumo falar que em alguns contratos o Cruzeiro tem chances como a Chapeuzinho Vermelho diante do Lobo Mau. Fecha aspas. O que o Dalai Rocha quis dizer, usando números fictícios, é que o Fred tinha enorme facilidade em aumentar seu salário se cumprisse alguma das metas previstas em contrato. Quero trazer os números oficiais do contrato que ele tinha com o Cruzeiro. Seu salário era de R$800 mil por mês. Ele ainda tinha luvas, direitos de imagem e bônus que podiam fazer com que seus vencimentos chegassem até R$1.200.000 por mês. Se a gente multiplicar isso por 13, os 12 meses, além do 13º, a gente está falando de um salário anual próximo de R$15 milhões. É por essas e outras que o Fred foi à justiça assim que conseguiu romper seu contrato com o Cruzeiro, exigindo R$50 milhões. Essa é a pedida do Fred em relação ao seu ex-clube. Tem nesse valor também aqueles R$10 milhões de multa que o Atlético Mineiro tem cobrado desde que ele trocou o Galo pela Raposa. Havia no contrato com o Atlético a previsão de pagamento de multa caso ele se mudasse justamente para o grande rival. A antiga administração do Cruzeiro garantiu que ele não tinha que se preocupar com essa história, que era algo facilmente reversível na justiça, mas ao que parece, o Cruzeiro também vai ter problemas com essa história e vai ser responsável pelo pagamento de R$10 milhões. Quero dividir com você agora uma informação extremamente importante no que diz respeito ao Santos. Peixe que não tem um patrocinador master desde dezembro de 2018, quando o contrato com a Caixa não foi renovado. A Caixa abandonou vários clubes do futebol brasileiro naquele momento e o Santos ainda não conseguiu um patrocinador fixo para a principal propriedade, a propriedade do Peito. O Orlando Rolo foi o convidado da live do Nicola nessa terça-feira. Vou até deixar o link do vídeo para quem não assistiu. E entre várias revelações, várias críticas, declarações muito fortes, ele fez uma revelação extremamente importante no que diz respeito ao patrocinador master. Ele garante ter levado ao presidente do Santos, José Carlos Pérez, pelo menos duas possibilidades para que o Santos tivesse um patrocinador master. A primeira diz respeito a ele e ao Luiz Carvalho, um empresário muito influente no mundo do futebol e torcedor confesso do Santos. De acordo com o Rolo, chegou a haver uma reunião na Vila Belmiro, com a presença do vice-presidente, do José Carlos Pérez, do Luiz Carvalho e de alguém que representava, na parte de publicidade, uma agência que cuidava das contas, da Ford e da Hyundai. Para ser bem específico, era a Caoa quem estava por trás dessa negociação. A Caoa poderia ser a patrocinadora do Santos, representando ou a Ford ou a Hyundai. A ideia inicial é de que esse patrocínio fosse para Manga, com pagamento de R$6 milhões. Nas negociações, o Rolo garante que conseguiu aumentar para 7 milhões e com perspectivas de talvez até um acréscimo, o que poderiam fazer desse contrato um contrato de patrocínio master. Também de acordo com o Rolo, na reunião
com o presidente. O Pérez, por não gostar do Luiz Carvalho, o Luiz havia apoiado um outro candidato na última eleição. O Pérez não deu muita bola para esse possível patrocinador e a conversa não foi adiante. A partir daí o Santos desperdiçou a oportunidade de ter um patrocinador master. O Rolo chegou a dizer na live que o pessoal do marketing, em vez de prospectar, em vez de buscar patrocinadores, fica jogando gamão e super trunfo. Tem outra revelação importante, também de acordo com o vice-presidente do Santos. O Jameli, ex-jogador do Santos, teria levado ao Peixe a possibilidade da montagem de um time para a disputa da NBB, principal campeonato de basquete do país. O Santos, inclusive, teria chegado a um acordo com o prefeito da cidade de Santos, com Paulo Barbosa, para a cessão do ginásio de Santos, com capacidade para 5.000 pessoas, para que o Santos pudesse mandar suas partidas por lá. Mas o Santos não teria qualquer custo com essa história, porque a FinCSeg, uma empresa de seguros, estava disposta a bancar toda a operação. E se a coisa corresse bem, a FinCSeg poderia ser até a patrocinadora do time de futebol. Mas, mais uma vez, de acordo com o Rolo, Pérez não quis levar essa história adiante. O Santos desperdiçou a oportunidade de ter esse time na NBB e quem acabou ficando com essa vaga foi o São Paulo Futebol Clube. Para fechar o vídeo, notícia importante. O Palmeiras chegou a negociar no ano passado a contratação de Diego Costa. A revelação foi feita por Alexandre Matos, com quem eu conversei na segunda-feira. O atual diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro trabalhava na oportunidade com o Palmeiras. Perguntei para ele: Matos, em algum momento nos 5 anos em que você esteve no Palmeiras, teve algum grande nome que você negociou, que você tentou contratar e imaginou que pudesse dar certo? E a resposta dele foi Diego Costa, jogador do Atlético de Madrid. Vou ler a aspa em que ele fala sobre essa história. Esse eu conversei pessoalmente. Ele demonstrou uma vontade enorme, mas os números eram absurdos e o empresário dele não demonstrou vontade nenhuma. Teve muita conversa, mas ficou nisso aí, fecha aspas, a declaração do Matos explicando as conversas com Diego Costa em julho do ano passado. Era naquele momento de indefinição sobre o futuro dele, o Diego Costa não queria ficar no Atlético de Madrid, o Flamengo também se interessou, o Flamengo também abriu negociações. Outra notícia que você viu com exclusividade, primeiro no canal do Nicola, no ano passado, cheguei a contar que o Flamengo também sondou a possibilidade de ter o Diego Costa, o Diego também se empolgou com a possibilidade de voltar ao Brasil para jogar no Flamengo, mas nos dois casos a situação esbarrou nas condições financeiras. Diego Costa tem um salário próximo a 10 milhões de euros por temporada. E se essa grana já era muito em julho do ano passado, com o euro a 4,40, imagina agora batendo quase R$ 5,80. Ou seja, os 10 milhões de euros por temporada que ele ganha hoje equivalem a 58 milhões de reais ou 4 milhões e 800 mil reais por mês. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem qualquer outro clube da América do Sul tem capacidade para contratar o Diego Costa pagando tais valores. Diego tem contrato por mais um ano com o Atlético de Madrid, o contrato só termina em junho de 2021. O Atlético gostaria muito de negociar o centroavante, até porque ele perdeu muito no aspecto físico, já não consegue ser mais importante, como foi em outros momentos. Mas mesmo o mercado europeu também tem considerado muito altas as cifras que envolvem o Diego Costa. Por isso, é até natural que a gente veja ele cumprir o contrato até o fim no Atlético de Madrid e a partir daí ele tenha de aceitar uma redução grande nos seus salários para que possa se recolocar, seja num clube grande do futebol europeu ou voltando ao futebol brasileiro. Nessa mesma live que eu vou deixar o link aqui, o Matos também falou sobre Hulk, das várias conversas com o Hulk. Hulk palmeirense fanático, tem muita vontade de jogar no Palmeiras, mas o salário do Hulk é ainda maior do que o do Diego Costa. Ele ganha algo na casa dos 8 milhões de reais por mês na China, o contrato termina em dezembro desse ano e há a possibilidade de o time dele, o Xangai SIPG, prorrogar por mais uma temporada esse vínculo. Seria uma forma do Hulk continuar faturando alto, até porque ele acaba de vir de um divórcio que vai representar uma baita perda de dinheiro. Ele chegou a oferecer 100 milhões de reais para a ex-esposa, além de 40 imóveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Miami, em vários lugares. Ela não aceitou e pediu 250 milhões de reais em dinheiro, além desses 40 imóveis oferecidos pelo atacante. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês na manhã dessa quarta-feira. Lembrando que na noite dessa quarta tem live exclusiva com André Sanches, presidente do Corinthians. Vai guardando suas perguntas aí e avise seus amigos sobre a live, beleza? A gente se vê em breve, espero que você comente também nesse vídeo tudo o que achou sobre o que eu falei e a gente se vê a partir das 8 da noite. Tchau, tchau!